De última hora, Vasco faz anúncio oficial, Carille tomando decisão. A gente vai falar muito aí sobre a situação de renovação de contrato aí de alguns jogadores e novas contratações aí para o meio do ano que estão evoluindo. O Vasco aí negociando com 3 atletas em 3 vertentes diferentes. E olha, a gente está na expectativa aí para que a gente possa ter um acréscimo aí de jogadores para nos ajudar nas 3 competições, na Sula, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Eu peço encarecidamente a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Peço você para dar uma verificada aí no sininho de notificações e para você deixar o seu joinha aí no nosso vídeo. Vamos começar falando aqui sobre a situação de Vasco da Gama e Cruzeiro, porque Carille toma uma decisão polêmica. Grande possibilidade do Vasco poupar o time diante do Cruzeiro lá em Uberlândia, no Parque Sabiá. Jogo que vai acontecer no próximo domingo. Daí vem um grande questionamento. O Vasco da Gama jogou na terça-feira e o Cruzeiro jogou ontem. Inclusive perdeu aí para o Palestino a terceira derrota consecutiva do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Era o momento do Vasco aproveitar esse momento delicado do Cruzeiro e ir com aquilo que tem de melhor. Mas ontem surgiu uma informação de que o Vasco da Gama deve poupar o time. Eu acho isso uma grande vergonha, até porque após o jogo contra a equipe do Cruzeiro, a gente só vai jogar no dia 1º de maio. Vão ter 4 dias de recuperação para a gente poder ir a Ponta Grossa para enfrentar lá no Paraná a equipe do Operário. Isso é lamentável. Eu queria a sua opinião. O Vasco, que na outra rodada do Campeonato Brasileiro vai jogar contra o Palmeiras lá em Brasília, jogo que o Pedrinho vendeu. Eu queria a sua opinião. Você acha certo o Vasco da Gama poupar o time contra a equipe do Cruzeiro? Sim ou não? Agora a gente fala aí sobre a situação aí de renovação de contrato. O Vasco fez um anúncio muito importante ontem. Oficialmente acabou a novela. O Ryan renovou seu vínculo com o Cruz Maltino até dezembro de 2026. Hoje já começou a lacração de algumas pessoas dizendo aí que o Ryan vai ser vendido em julho por 516 milhões. Oh, mentira. O Vasco foi vendido por 700 milhões. Tem gente falando aí que o Ryan vai ser vendido por 516 milhões. Vai chegar no final das contas? Me cobrem aí. Essa venda do Ryan vai chegar a 100 milhões de reais e olhe lá se chegar, certo? Depois vocês me cobram. Ainda mais essa turma aí que está se desfazendo de um monte de jogador de base aí do Vasco, vendendo barato, emprestando de graça, enfim. Bom, a situação do Coutinho, tá? Ficou para o mês de junho. O Vasco vai aguardar aí a paralisação do Campeonato Brasileiro para poder negociar com o Aston Villa a permanência do Felipe Coutinho por mais um ano aqui no Gigante da Colina. A tendência, apesar dos valores serem altos, né, é que o Coutinho venha ficar no Vasco. Ele tem um interesse e a vontade do jogador conta muito. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é contra
ou você é a favor a renovação de contrato de Felipe Coutinho? Felipe Coutinho que ganha 1,5 milhão aí de reais por mês para vestir a camisa do Vasco da Gama. E a situação do Léo Jardim, né? Muito complexa, apesar do Léo Jardim ter dito aí que tem um desejo de continuar no Vasco, né? Ironicamente, o Léo Jardim recusou a segunda proposta que o Vasco da Gama fez. Já foram duas propostas aí recusadas. A última foi uma extensão de um vínculo aí de 3 anos de contrato, com gatilho para mais um, né? E o Léo Jardim não aceitou. Então, é uma situação aí complexa. Hoje, o Léo Jardim possui uma cláusula de renovação automática até 2026, caso ele faça 60% dos jogos aí do Vasco da Gama, mas a multa rescisória é muito baixa. Falando aqui sobre a situação de saída de jogador, mais um atleta da base deve deixar o Vasco da Gama aí nos próximos meses, que é o Leandrinho. Leandrinho recebeu aí uma proposta, né, de permanência lá no Al-Shabaab, no mundo árabe, né? Vamos ver aí a diretoria do Vasco o que vai fazer com relação ao Leandrinho, né? Lembrando que o Piton também dificilmente vai ficar no Vasco da Gama. Então, assim, preocupa é a recomposição aí do elenco, como que vai ser. Bom, vamos falar aqui de reforços, porque o Vasco negocia aí com 3 vertentes, tá? Primeiro a gente vai falar aqui a situação do jogador Vitor Sá, lá do Krasnodar, né? O jogador está tentando uma transferência no meio do ano aqui para o Gigante da Colina, atleta que tem vínculo com o Krasnodar da Rússia até o mês de 6 de 2026, ainda tem mais um ano de contrato lá. O jogador tem 24 jogos, né? Tem números aí bem regulares aí, tem 4 gols e 6 assistências. O pessoal fica na lembrança aí do tempo que ele jogava no Botafogo, mas é o seguinte, né, cara? Essas contratações do Vasco aí, é, desses países aí, da Rússia, né? A gente já viu o Garré. Bom, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o jogador Balbuena, tá? Olha, pessoal, o Vasco tem interesse mesmo na contratação do Balbuena. O Balbuena, segundo informações que a gente recebeu na parte da manhã, tá? Topou vir para o Vasco da Gama a uma pedida salarial de cerca de 1 milhão de reais para ele vestir a camisa do Vasco. A gente sabe que tem muito jogador no Vasco da Gama aí que ganha superfaturadamente. Então, cara, é o seguinte, um jogador desse tamanho, jogador de Copa do Mundo, certo? É titularíssimo da seleção paraguaia. O Vasco tem que fazer um esforço. Você já não vai pagar o direito econômico do atleta, certo? O Vasco não vai morrer se colocar mais 1 milhão aí na folha. Manda uns caras aí embora e contrata o Balbuena, certo? Então, é essa a situação. A situação lá do Brian Rodrigues, a gente foi apurar essa situação de uma matéria aí que saiu, que o Porto teria interesse, não tem nada disso, certo? Conforme a gente falou para vocês, através de fontes aí bem seguras, né? O Brian tem interesse e tem palavra aí com o Vasco da Gama que vai vir para cá. O jogador está se recuperando muito bem, tá? Vai ter condições aí normais de disputar o Mundial de Clubes pelo América do México, tá, pessoal? Jogador que vai chegar aqui no Vasco da Gama. Bom, o seguinte, agora a gente vai falar aqui do anúncio. O Vasco hoje anunciou, a gente está dando aqui em primeira mão no nosso canal,
o novo uniforme, né? Eu até achei muito simples, né? Essa camisa aí, que é a última da coleção da capa, porque ano que vem chega a Nike aí com a corda toda aí para vestir o vascaíno e a vascaína. Então eu apresento aí para vocês, né, a última coleção aí, o uniforme branco do Vasco da Gama, certo? A gente coloca aí para vocês. Quero perguntar, vocês gostaram da camisa? Como que vocês viram? Eu achei a camisa assim bem simples, na minha opinião. Camisa bem simples mesmo, sem muito enfeite, né? E tá aí a camisa do Vascão da Gama para 2025. Bom, e aí, tá empolgado com a chegada da Nike? Vai sentir saudade aí da capa? Deixe nos comentários também. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!